Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Nós estamos aqui sempre para contribuir com o seu crescimento. E hoje nós temos um tema muito relevante e interessante que compõe 80% do ser humano. Você aí sabia que você não é apenas razão, mas sim emoção? A gente quer falar hoje de uma inteligência que todos nós precisamos e que existe uma carência muito grande recentemente, que é a inteligência emocional, bem como a inteligência relacional. Eu sempre falo aqui que a nossa vida muda com base nas pessoas que entram e saem dela, ok? E a gente pode mensurar a nossa vida com base nessas relações humanas. Tudo começa e termina em pessoas. E eu trouxe uma convidada que tem uma competência gigantesca, inquestionável, para nos auxiliar nesse raciocínio, ok? Para que você aí aprenda melhor se relacionar em todas as áreas da sua vida, ok? No quesito profissional, no quesito relacional, amoroso, no quesito de se relacionar com você mesmo. Porque todo relacionamento que externamos, ele está vinculado à relação que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu gostaria muito de chamar aqui a Ana Artigas, é uma profissional maravilhosa de Curitiba e a nossa convidada. A gente não combinou a roupa, né? Mas isso está mostrando que é uma coincidência muito boa, que a gente tem gostos parecidos. A gente está aqui de azul, ama azul, né, Ana? Você é muito linda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Os 10%, onde a minoria está nos 10%, a minoria que tem resultados diferentes, porque sabe se relacionar de uma maneira diferente. Tudo bem, Ana? É verdade, minha querida, tudo bem. E além do bom gosto, a gente tem uma super sintonia, né? Sim, eu quero logo, gente, apresentar. Não combinamos e estamos juntas. Sim, eu quero apresentar, gente, Ana Artigas. Ela é neuropsicóloga, especialista em relacionamentos inteligentes e relações humanas. Ela é escritora best-seller, tá? Inteligência Relacional é o nome do livro dela. É coautora também dos livros Soft Skills e Lidere como os Grandes. Ela é mestre em neurobusiness pela faculdade da FCU, lá na Flórida, tá, gente? Onde ela também validou sua teoria com o método classe. As 6 habilidades da inteligência relacional. Ela também é MBA Executivo Internacional pela FGV, mais de 25 anos de experiência em liderança e gestão. Ela é mentora de executivos, professora de MBA e diretora do Instituto Ana Artigas. Como escritora e colunista, ela participa também de debates em canais de TV e rádio. Ela dissemina a inteligência relacional através de mentorias, treinamentos, workshops, palestras presenciais e online e muito mais. O currículo é extenso, a competência é extensa, jovem, bonita, do bem, principalmente. E aí eu já quero começar, Ana, a gente batendo esse papo para a gente começar aí a nossa largada. Quais são os maiores desafios hoje dos relacionamentos? Desafios dos? Relacionamentos. Ah, sim. Bom, são vários, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, que na maioria das vezes não somos nós que adoecemos, são as nossas relações, né? Então, na verdade, relacionamento é tudo. Você está bem com as pessoas que você ama, que você gosta, que você interage, a gente fica leve. Quando os perrengues começam a acontecer, tudo se desequilibra, né? Então, na verdade, o relacionamento é uma ferramenta poderosíssima de sucesso e de equilíbrio na vida da gente. Então, acho que esse já é um ponto super importante para a gente entender por que a gente tem que desenvolver essa habilidade. Perfeito. Como você disse que relacionamento é tudo, então, mestra, como que a gente já vai desenvolvendo? Como se relacionar melhor no quesito profissional? Vamos começar no profissional. Ótimo. Veja, e acho importante você falar do profissional, porque o líder que consegue ter uma boa inteligência emocional e relacional, ele engaja melhor,
ele traz melhores resultados, as pessoas gostam de estar perto dele, né? A liderança fica muito mais humanizada. E quando a gente também nos relaciona bem com a nossa equipe, com os nossos pares, com as pessoas que estão próximas da gente, sem dúvida nenhuma, os resultados ficam muito mais ativos, né? Porque você diminui a competição e você aumenta a conexão, que é o que a gente quer. Então, veja, e aí, obrigada por ter falado do livro, né, e da questão toda envolver enquanto ciência, enquanto conceito da inteligência relacional, que eu fui validar lá fora porque ela é uma ciência, né, e eu criei um método chamado método classe. Que o que é classe? Eu sempre digo para as pessoas que classe nada mais é do que a forma elegante com a qual a disponibiliza para o outro, né? A classe está no muito obrigada, no com licença, no puxa, desculpa, eu errei, nossa, eu acho que você tinha razão. Às vezes eu brinco que são aquelas palavrinhas mágicas que os nossos pais nos ensinaram e a gente esquece de fazer. A gente vai esquecendo, a gente vai entrando numa loucura do dia a dia e a gente esquece do básico dentro das relações, né? Então o classe, ele vem com esse propósito para mostrar que o C do classe é a consciência. Como que eu consigo ter consciência sobre as minhas habilidades, sobre quem sou eu de verdade, né? Sobre o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de entregar. Então, primeiro eu tenho que começar por um nível alto de consciência. Diga lá. Já começa com essa letra C, maravilhoso. Então vamos, antes de falar da inteligência relacional laboral, vamos falar da inteligência relacional com a gente mesmo? Que é essa comunicação que a gente trata com a gente mesmo, com esse C que você acabou de mencionar? Perfeito. Porque é exatamente isso. Primeiro a gente tem que se relacionar com a gente mesmo. Uma relação saudável, positiva e até estratégica com a gente, né? Quando você consegue entender até onde você consegue ir, quais são as suas habilidades, de que forma você age, como controlar um pouquinho os teus impulsos, né? Como não agir de uma forma tão reptiliana, tão básica, tão basal. A gente começa a entender primeiro isso, para daí a gente conseguir entender o outro. Por isso que o classe começa com o C de consciência e termina com E de empatia, não ao contrário. Às vezes a gente acha que a gente é empático, mas se nós não formos capazes de olhar para nós mesmos, nós jamais conseguiríamos ser empáticos. E é uma coisa muito louca, porque todo mundo que eu converso, quando eu dou minhas palestras e meus treinamentos e tal, eu pergunto, gente, quem é empático aqui? Todo mundo levanta a mão, né? E eu digo, ok, então vamos pensar o seguinte, se fôssemos verdadeiramente empáticos, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Nós teríamos conflito, menos guerra, menos traição, menos confusão na nossa vida, né, pessoal e profissional. Então, essa relação primeiro comigo mesmo, ela é fundamental, qualquer qualidade no relacionamento. O primeiro passo relacional é estar bem comigo. E ter habilidade e um pouco de confiança e coragem para a gente se conhecer. Porque aí eu digo o seguinte para as pessoas, a gente só vai com o outro até onde a gente foi conosco próprios, né? Com a gente mesmo. Eu não levo uma criança para fazer uma trilha se eu nunca fiz. Eu não sou louca de expor uma pessoa frágil, né? Ou que não sabe se defender para fazer uma trilha. Se eu me conheço e sei que caminho eu vou fazer, ok, vem comigo e vamos lá. Agora, ok, vem comigo, não sei para onde é que eu estou indo, fica um pouco estranho, né? Aí, assim, os dois começam a se bater, 2 ou 3, ou uma relação inteira, um grupo inteiro, e não se chega a lugar nenhum. Né? Perfeito, então, perfeito. Essa relação... Com certeza, começa com a gente mesmo. Isso, e a questão da liderança é justamente isso, abrir caminhos pela própria experiência. Eu também amo liderança, a gente trabalha com uma metodologia de liderança também, e é basicamente isso, né? Eu abro caminhos pela minha experiência, e como eu descobri um caminho melhor, abrindo o caminho que já é dificultoso, existem desafios, eu vou trazer alguém para o lugar seguro. Né? E essa relação que eu tenho com o outro é um espelhamento de como eu me vejo, como eu me relaciono comigo mesmo. E aí a gente pode dizer também que é o diálogo interno, né? É o diálogo que eu tenho comigo mesmo. O como eu falo comigo, eu me comunico comigo, eu vou me comunicar com as pessoas.
Então, isso realmente é imprescindível, é maravilhoso. Amiga, Ana, diz pra gente aí agora no quesito laboral, tá? Nos seus mais minuciosos detalhes, você como palestrante, você também que sempre está aí em empresas, quais são os desafios das empresas no quesito aí do clima organizacional que super tem a ver com a questão da inteligência relacional? Pois é, veja bem, na verdade, assim, aquilo que a gente comentou um pouquinho da liderança, né? Quando a gente não consegue uma equipe, quando a gente não consegue trazer as pessoas para a gente não consegue criar um ambiente positivo e produtivo. E isso, o que acontece? Voltando àquela questão, se eu não sei quem sou, se eu não sei quais são as habilidades das pessoas que estão perto de mim, como que eu vou fazer uma entrega consistente? Como que eu vou manter um ambiente equilibrado? Não tem como, né? Porque assim, se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa desenvolta, assertiva, objetiva, mas eu não sou, por exemplo, afeita a detalhes, tá? E eu tenho alguém na minha equipe, ou que trabalha do meu lado, que tem essa habilidade. Quando eu entendo isso, e eu estou dentro de um projeto onde várias habilidades são importantes, e eu olho para o outro e digo, nossa, olha que legal isso que essa pessoa faz. Se eu trouxer ela para cá, a gente vai conseguir juntar forças, somar forças e entregar melhor. Isso é positivo para quem está na organização, né? Para você enquanto profissional que está entregando, é fundamental para a equipe, é fundamental para o resultado, para o processo, para o líder, para o cliente e para o mercado de forma geral. Percebe? Todo mundo entra numa engrenagem positiva que vai nos levar mais longe. Ao contrário disso, na contramão disso, se eu não olho para você enquanto uma pessoa capaz de entregar, mesmo que você seja diferente de mim, porque a grande diferença e dificuldade das pessoas é essa. Eu sou bom nisso, eu me basto, se eu fizer eu sou melhor, eu vou entregar mais, e eu não olho no que o outro me complementa. E é impossível que todo mundo seja perfeito em tudo, isso não existe, né? Então, assim, se eu tenho um tipo de habilidade, outro tem outro, eu consigo olhar para ele e dizer, nossa, que legal isso que você faz, vamos fazer junto e vamos entregar melhor. A engrenagem é extremamente positiva e colaborativa. E isso em tudo, vamos pensar, a gente falou da liderança, né? Mas vamos pensar na venda. Se eu consigo ter uma engrenagem com alguém que vende tanto quanto eu, que faz coisas legais, um é mais caçador, outro é mais fazendeiro, um é mais detalhista, outro é mais rápido, mas eu consigo criar uma conexão com isso, a minha taxa de conversão aumenta, a minha fidelização aumenta, os meus lucros aumentam, a equipe cresce em conjunto. Mas, infelizmente, as pessoas dentro das corporações ainda pensam muito mais na competição e na acusação, em puxar tapete um do outro, em tentar dizer quem é melhor, e não pensam de forma coletiva. E daí os resultados não acontecem. E essa é uma grande... Desculpa. Não, pode falar. Perfeito. É grande parte importante da entrega e da percepção da importância da inteligência relacional. Que quando eu estou praticando isso, entendendo a minha relação com o outro, os resultados são fenomenais. De empresas, eu também tenho essa experiência, essa vivência de andar em grandes corporações, multinacionais. E o que a gente vê? A cultura organizacional é muito importante. E tem uma frase que eu sempre digo, né? Que as pessoas estão cansadas de pessoas que falam bonito. A gente quer gente que age bonito. Falar, papagaio fala, né? E na verdade o exemplo, quem de fato somos, é o que vai detectar se realmente existe credibilidade ou não. Quando a gente fala de liderança, a gente entende que nas corporações existe o jogo do ego. Por quê? Porque a própria equipe, o próprio time, ele é a cara do líder dele. Certo? A cultura é a cara da liderança que se tem. Então, muitas das vezes, o líder que tem esse problema de ego, de entender e ser humilde e inteligente e falar, olha, eu não tenho essa habilidade que é muito importante, vem aqui que vamos somar junto o reconhecer
né? Eu acho que isso é muito importante, é o que falta muitas das vezes em muitos líderes e muitas empresas, corporações, é entender que a humildade é a inteligência. De você falar, você é muito bom nisso. Perfeito. E então vem comigo, né? Porque o outro vai se sentir importante, feliz e vai ter um resultado bacana, como você falou. O resultado vem disso, de multiplicar e não dividir. Mas aí vamos lá. Vamos supor, Ana, que a gente tem aqui líderes, empresários daqui da Bahia que estejam nos assistindo agora e que jogam no jogo do ego, certo? Eles jogam o jogo do ego, então eles não reconhecem, eles não admitem o que não sabem, certo? E tampouco ensinam seus colaboradores a tratarem assim uns aos outros. E aí, Ana, como a gente trata essa doença em pouquinhos minutos para esses nossos cabeçudos que tem muito potencial, mas o ego, a falta de humildade está cegando? Isso é uma complicação mesmo, né? E eu sempre digo para os líderes, contratem pessoas gentes de você, porque quando você começa a contratar igual, todo mundo entrega igual e todo mundo erra igual também, né? E aí, quando você fala do ego, ele também vai contratar, talvez, pessoas assim, e daí imagine, né? Uma junção desastrosa. Mas eu acho que assim, né? Eu acho que assim, o que é importante nessa equação? A gente entender exatamente o que você falou. Primeiro que eu só consigo ser bom o suficiente na soma de habilidades. Isso é um fator básico. Eu não sou ninguém sozinho, né? Desde que nascemos, somos validados pelo outro. A gente não aprende nem a comer, a se vestir, nem a falar, nem a andar se nós não tivermos alguém que nos suporte, né? A minha linguagem só acontece quando eu escuto o eco de outra voz. Se eu não ouvir alguém, eu aprendo a falar. Se não tiver alguém para me ensinar, eu não sei nem mastigar direito, porque eu não sei que tamanho, que proporção, que cheiro, que gosto. Os pais vão inserindo alimentos aos poucos para a criança aprender a comer, né? E isso, a partir daí, em tudo que a gente faz na nossa vida. Em tudo nós dependemos do outro. Para sobreviver, a gente depende do outro. O único registro que a gente tem na história é alguém que conseguiu sobreviver lá porque foi alimentado e criado por macacos, que de uma forma muito próxima nos ajudaram, né? A história dos lobos, que muita gente fala, e que também é uma historinha que existe por aí, que não é bem verdade, porque o lobo não conseguiria alimentar uma maçã, né? Mas, enfim, a gente precisa do outro para sobreviver. Então, essa coisa egóica, ela é um absurdo. Ela não leva ninguém a lugar nenhum. As pessoas ficam girando em torno delas mesmas. E eu também costumo dizer o seguinte, né? Aí a gente fala de novo da questão da empatia. Puxa vida, a gente, até para ser altruísta, a gente tem que entender que o egoísmo não leva a nada. Quanto mais egoísta eu sou, menos eu consigo desenvolver pessoas, menos eu consigo trazer resultado, menos eu consigo mostrar o meu potencial, porque daí eu fico girando em torno de eu mesmo. Então, eu acho que, assim, segue perceber isso, começar com a consciência, e daí vou falar rapidamente as outras habilidades, só para vocês terem uma clareza, né? Então, é consciência, o L de liberdade, o A de atração, que é ser visto pelo outro, o primeiro S de segurança, o segundo de sabedoria, e aí eu chego na empatia. Então, eu tenho que passar por todos esses passos para ter uma boa relação com o outro. Se eu não respeito a liberdade dele, eu não vou a lugar nenhum, porque as pessoas já, puxa, opa, o que esse líder está fazendo aqui, que ele não me engaja, que ele não me envolve, que ele não vê quem eu sou, ele não acredita no meu potencial. Então, você começa criando barreiras e não chega a resultado. Perfeito, Ana, muito bom, que método bacana. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi, né, trabalhando justamente com pessoas e tudo é relacionamento, né? Eu aprendi e deu muito certo pra mim, tá? E pra você que tá nos ouvindo, pra você que tá nos assistindo, coloca isso no seu coração, na tua mente e haja dessa maneira. A gente só consegue bons resultados quando a gente ativa a felicidade do outro. Porque nós vivemos num campo de sentimento. Olha só, na Califórnia descobriram que o coração é magnético. Ou seja, 95% do ser humano é o que ele sente, né? Volta para ele.
Então, nós vivemos num mundo de sentimentos. Ou seja, se eu consigo ativar a alegria, o sentimento de pertencimento, de importância no outro, ele entrega mais. Eu me sinto útil, porque, de fato, se a gente não serve para viver, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Não é isso, Ana? Então, é um fluxo maravilhoso que cura a nossa alma, cura a nossa insegurança, porque tudo isso, esse jogo do ego, né, Ana? Como você está falando aí, a gente está conversando, esse jogo do ego é pela falta de identidade, pela falta de você acreditar em você mesmo, de você gostar de você, e de você entender que como você é suficiente, que você se ama, você ama o outro, você empodera o outro. Né? Não tem esse jogo do ego. Então essa cura é maravilhosa. Quanto mais você faz os outros felizes, você é que se torna feliz. E isso é perfeito. Né, Ana? Eu amo falar sobre esse assunto, eu amo falar de gente. Que legal. Agora, Ana, diz pra gente também relacionamento amoroso e familiar. Deixa eu ver, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou administrar aqui. Porque esse assunto é muito importante. Qualquer coisa a gente faz 2 blocos. Porque é o seguinte, a gente está falando aqui de pilares que regem a vida do ser humano no total. Certo? Então, assim, a gente já ouviu muito dizer, quando eu entro no meu trabalho, eu deixo os meus problemas lá fora. Ou quando eu entro em casa, eu deixo os meus problemas atrás da porta. Só que isso é uma falácia. No sentido de, a gente não separa quem a gente é no trabalho ou em casa. Porque quem a gente é em essência vai acabar ressaindo em qualquer momento. No trabalho, nas relações. E aí, amiga? Relacionamento hoje em dia é uma coisa que está muito desafiador, né? Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento amoroso de mãe para filho, enfim, familiar. Como é que a gente tem essa inteligência para lidar com homens, com mulheres, com crianças? Enfim, amiga, dá uma luz aí para esse povo, por favor. Legal, legal. Então, eu acho bacana você dizer isso, porque aí entra um outro conceito fundamental que eu sempre digo da questão da empatia e que a gente aprendeu errado, tá? Se eu perguntar para a maioria das pessoas, você gostaria que fizesse para você, para o outro o que fazem para você, né? Ou você fazer para o outro o que gostaria que fizesse para você, todo mundo diz que sim. A gente aprendeu isso, a gente ensina isso, é meio bíblico, até na Bíblia está escrito isso de uma forma que nem sempre as pessoas entendem, mas a questão é assim, quando a gente faz ao outro o que a gente gostaria de fazer, que fizessem para a gente, nem sempre a gente acerta. Veja bem, vou te dar um exemplo. Se eu convidasse você para jantar na minha casa hoje, ou a maioria aqui dos telespectadores, eu tenho certeza que metade deles morreria de fome e a outra metade morreria de desgosto, né? Porque o meu prato preferido é ostra. E eu sei que as pessoas, as que gostam de ostra, usam a ostra como um petisco. E elas jantam depois, né? Para mim, se eu comer meia dúzia de ostras, eu tô feliz. Para mim, basta. Eu ia matar as pessoas de fome ou de desgosto, porque também tem muita gente que não gosta de ostra. Vamos pensar até num exemplo mais clássico. Eu ofereço um suco de laranja para você, que é a única coisa que eu tenho na minha casa, mas você é alérgico à laranja. Mas eu adoro laranja, né? Então, o que acontece? Quando a gente usa a gente como referência numa relação íntima, seja com um namorado, namorada, esposo, esposa, qualquer parceiro, ou mesmo com uma criança, a gente tem que partir um pouco do ponto de vista dela. A gente tem que entrar no olhar do outro e não no nosso, né? Eu gosto de ir em festa, então vou convidar todo mundo para ir para a balada. E se o outro não gosta? A gente tem que aprender a negociar, a equalizar. Então um dia a gente vai ficar assistindo um filme, assistindo uma série, no outro dia a gente vai tentar sair, talvez não com tanta gente porque o outro não gosta, mas vamos sair porque eu gosto. Enfim, esta relação igualitária do que um gosta e do que o outro gosta é que precisa acontecer. Mas o que acontece hoje nas relações? As pessoas, elas estão tão egoístas e elas acham, foram criadas e estão crescendo cada vez mais como príncipes e princesas, que é assim, o que eu quero, o que eu gosto, se o outro gostar, tá ótimo, se ele não gostar, azar dele.
E daí as pessoas ficam 3 dias juntas, ai, não quero mais. Porque ele falou para mim que eu sou, eu gosto de azul e ele não gosta de azul, não quero mais saber. Né? Por isso que as relações estão tão diluídas, elas estão tão líquidas, elas estão tão incipientes. Porque as pessoas só olham para si próprias. Não existe mais conexão relacional. Existe o eu gosto disso, você gosta disso, se você quiser gostar que nem eu, ótimo, se não quiser, tchau. E daí as relações não se sustentam, né? Mas será que não dá para, ok, eu gosto disso, que legal, você gosta daqui, tentar entrar no meio, vamos tentar. Se a gente fizer isso, se a gente olhar realmente pela necessidade, pelo olhar do outro, fica mais fácil. Com uma criança, que nem você falou, por que às vezes eu não consigo me relacionar com um idoso, com uma criança, com pessoas com deficiência? Por que eu tenho dificuldade de trabalhar com inclusão? Porque eu não me coloco na dificuldade. Né? Porque se eu for uma criança, eu quero sentar no chão e brincar. Se eu for um adulto, eu não quero barulho. Um idoso, eu não quero barulho, eu quero ficar quietinho no meu canto. Se eu for uma pessoa com dificuldade, como é que eu faço para não enxergar e conseguir fazer isso sem ver? Então, assim, será que consigo colocar essa venda e tentar fazer as coisas sem que eu enxergue para entender como é que o outro precisa fazer? Qual que é a dificuldade dele? Enquanto um não souber se colocar no lugar do outro, as relações não funcionam. Eu acho que isso é uma coisa importante. Muito importante. Então, empatia é a palavra para uma relação interpessoal, né? A palavrinha aí do seu método, empatia. Quando a gente é empático, a gente realmente consegue se relacionar. E é aquele quesito que você falou, eu vejo muitas pessoas falando, como você mesmo disse. Se não gostar de mim, sinto muito. Mas eu vou te dizer que nós precisamos sim aprender a conquistar, né? E nos relacionarmos com as pessoas por um tempo indeterminado. Porque ainda que um negócio, ainda que algo, né, não funcione, mas o ser humano vale muito. E essa relação, ela tem que continuar acontecendo com respeito, com valor, com entrega, com empatia, independente se eu tive aquilo que eu coloquei expectativa ou não, né? Então, realmente, é maravilhoso, é um tema que a gente poderia fazer um workshop, de fato, muitas palestras, porque a doença do ser humano hoje são as relações, que tudo está relacionado com a inteligência emocional, né, com esse egoísmo. E, infelizmente, a gente tem sido muito impactado de maneira negativa na família, nas nossas relações, nas corporações, por esse egoísmo, né, por esse ego muito aguçado, vestido de empoderamento, vestido de, né, amor próprio, que as pessoas não entendem a raiz da palavra, não entendem o equilíbrio disso e tem se prejudicado e prejudicado a muitos. Ana, você, assim, é uma excelente profissional, amei a tua contribuição e que pena que a gente não tem mais tempo por enquanto. Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui, tá? Pra gente fechar aqui nosso quadro. E a pergunta é, Ana, se o mundo estivesse, se você estivesse indo embora do mundo e você com toda a sua bagagem, com toda a sua luz, com toda a sua empatia, com todo o seu amor, pudesse salvar vidas com o teu conhecimento, qual seria o último e o único recado que você daria para essas pessoas que aqui estarão, para que elas sempre lembrassem de você e para que elas acertassem na vida, para que elas tivessem resultado? Qual seria o teu recado para elas, enfim, nesse planeta Terra? Olha, ai, que legal, que pergunta gostosa essa. Instigante, né? Mas muito gostosa. Olha, eu gosto muito de uma frase do Jung, né? Eu gosto muito de estudar Jung e alguns autores, por ser psicóloga, claro. E ele sempre diz que quando você está diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Eu achei, esses dias eu estava na igreja e eu passo a frase. E aí, depois que ele estava terminando o sermão, ele falou, gente, eu sou psicólogo também. Eu falei, agora eu entendi de onde que ele tirou isso, né? Mas por quê? Se eu tiver essa clareza de quando eu estou diante do outro, simplesmente deixar fluir, né? Deixar que o outro fale um pouco mais sobre ele, faça mais perguntas do que dê respostas, escute um pouco mais do que fale, né? E é por isso que a gente sempre fala, nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque
Se eu me dedico a escutar, eu consigo devolver algo, eu consigo fazer trocas. Mas quando eu sento diante do outro e eu só quero mostrar, às vezes até de forma arrogante, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou conhecedor, o quanto eu tenho que dizer, eu perco a oportunidade de aprender, né? E a melhor forma de aprender é com o outro. Você pode aprender lendo livros, você pode aprender vendo séries, você pode aprender de diversas formas. Mas com a relação, você aprende como você falou, com mais amor, com mais carinho, com mais afeto, né? Ou às vezes até com dor também, porque as relações também trazem dor, mas também ensinam muito. Então eu acho que eu diria isso para as pessoas, sabe? Se dedique a estar diante do outro com o coração aberto, né? Com os ouvidos atentos, com um pouquinho de docilidade, né? Com menos arrogância. Eu acho que se a gente conseguisse, se todo mundo conseguisse fazer isso pelo menos um pouquinho, uma vez a gente teria uma sociedade muito melhor. Lindo, Ana. Eu sinto isso aí dentro, viu? Eu senti aí que você fala a verdade porque você vive isso. E para mim isso é fundamental. É o viver, né? Não é o falar. E eu estava estudando física quântica, eu estava estudando neurociência e tal. E olha que você falou uma coisa que aqui a gente vai fechar com isso. Que nós só evoluímos e crescemos através das relações humanas. Você pode até acrescentar já no seu trabalho, eu tenho certeza que isso já está dentro do seu trabalho. Só vamos evoluir e crescer através das relações. Não tem outro caminho. É relacionamento. Exatamente. Né? Então, Ana, o meu muito obrigada. Você, assim, é excepcional. Breve estaremos também abrindo aí, quem sabe, outros bate-papos aqui para a Bahia, para o pessoal te conhecer. Eu gostaria muito que você colocasse aí sua rede social para o nosso pessoal te seguir, seu telefone para quem quiser sua consultoria, suas palestras. E o que você precisar, nós estamos de braços abertos para poder te apoiar aqui na Bahia. Tá bom? Pode falar aí. Ai, que gostoso. Obrigada. Tá bom, olha só, o meu Instagram é Inteligência Relacional _ oficial, né? Mas se você digitar lá Ana Artigas, você me acha no Instagram. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todos os canais, inclusive no YouTube, Ana Artigas, tá? E o meu WhatsApp, se você quiser manter contato, é 41 Curitiba 999-836333. Então, se quiser, manda sinal de fumaça, né? Pergunta alguma coisa. Eu realmente estou sempre ao que vem para mim. E eu atendo muito com relação a treinamento, palestra e mentoria. Então, estou à disposição e agradeço o canal de vocês. O convite foi delicioso. Obrigada mesmo. Me senti aquecida, me senti com o coração quentinho, né? Você é sensacional também. Adorei falar com você. Obrigada pela tua abordagem desde o começo, pelo teu carinho. E desejo muito, muito sucesso aí para todos vocês. Ok, a gente recebe isso, recebe o nosso carinho também daí, Ana. Um grande beijo, muito obrigada. Pessoal, segue ela lá, mantém contato e que Deus te abençoe nessa caminhada, tá bom? Um grande abraço. Amém, amém, Dalila. Um beijo. Até. Beijo, tchau, tchau, Ana. Tchau. E é isso aí, a gente continua aqui incentivando você a aprender a se relacionar melhor. Quando você entender que a sua vida vai mudar através das relações e se você se posicionar cada vez melhor, você estará em um lugar cada vez melhor através das relações, com certeza você vai ter amado experienciar essa jornada, tá bom? Um grande abraço para você e que você aí tenha cada vez mais inteligência relacional.